Bom dia, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Bom dia, bom dia. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele venha abençoar essa live, que venha ser uma bênção, que seja Ele falando com cada um de nós, né? E aqueles que vão assistir a live depois, que Deus também abençoe vocês, que Deus possa estar falando no coração de cada um de vocês. O tema hoje nós estaremos aprendendo como se relacionar com Deus, né? Então eu vou estar separando em 3 passos como que nós podemos começar a se relacionar com Deus. Primeiro passo é se aproximar de Deus. A Bíblia fala que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Então não tenha medo de se aproximar de Deus. Aí às vezes você pensa assim, nossa, mas eu cometi esses erros, mas os nossos erros, né, os nossos pecados não contaminam a santidade de Jesus. Os nossos erros não contaminam Deus, mas a santidade dele, a pureza dele nos purifica. Então, não tenha medo de se aproximar de Deus. Muitas das vezes ficamos nos sentindo culpados, mas o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, Ele nos deu a oportunidade de novamente ser salvos, né? Ele nos deu a oportunidade de agora se aproximar do nosso Deus. A Bíblia fala assim, em 1 João, a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então Deus, Ele te ama muito, Ele nos ama muito e Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer que nós construímos esse relacionamento com Ele. Então, o relacionamento com Deus é construção. Todos os dias ali precisamos estar construindo esse relacionamento. Precisamos estar alimentando esse relacionamento. Às vezes você pensa assim, mas eu já aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Ontem eu louvei, adorei, li a Bíblia. Mas é todos os dias que precisamos estar buscando aprender sobre Ele. É todos os dias que precisamos buscar ter um relacionamento sólido com Ele. E segundo passo, buscar conhecê-lo. Dedique tempo em conhecer a Deus. A Bíblia fala assim em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Procure conhecer a Deus. Dedique tempo em ler a Bíblia. Dedique tempo. Por exemplo, eu tenho o meu canal no YouTube, né, que chama EPE da Bíblia, onde que fala sobre Deus, né, é baseado na Bíblia. Então, você pode estar vendo também ele, está assistindo os vídeos do canal. Procure se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia é o que nós conhecemos quem é Deus. Então, dedique tempo. O tempo é o que nós temos de mais valioso. É a moeda que nós temos de mais valioso. O tempo passa e não volta mais. Então, ele é o que nós temos de mais precioso. Então, se Deus é importante para nós, precisamos dedicar tempo a Ele, em conhecê-lo, alimentar da palavra dele. Outra coisa, ore mais, procure orar mais, procure falar mais sobre Deus. Oração é conversar com Deus. Muitas das vezes tem pessoas que pensam assim, mas eu não sei orar. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Então comece com a oração do Pai Nosso e vai falando com Ele. Conta para Deus como foi seu dia. Conta para Deus os seus problemas. Conta para Deus os seus sonhos. Pede a Ele aquilo que você quer que Ele realize. Conversa com Ele. Quando você vai conversar com um amigo, por exemplo, você fala com ele naturalmente. Você conta pra ele seus problemas, não conta? Então, me conta aí nos comentários, quando você conversa com seus amigos, se você conversa de uma forma natural. Comenta aí pra mim, nos comentários, pra mim poder estar colocando vocês para participarem da live. Então, quando nós conversamos com nossos amigos, conversamos de forma natural. Jesus, ele é nosso amigo. Então, você pode conversar com ele de forma natural. Lógico, com todo respeito, porque Ele é santo, Ele é poderoso. Então, precisamos conversar com Ele com todo respeito, e com reverência. Mas você pode estar conversando com Ele naturalmente,
contando para ele como foi seu dia, quais são as aflições, seus conflitos. Conversa com ele. E a Bíblia fala assim, em Apocalipse 4, versículo 16, fala assim, é uma carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia, que fala assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, o ormo está cheio da minha boca. Não tenha um relacionamento morno com Deus. Não anda no raso com Deus. Procure ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais sólido com Deus. E para você conseguir ter isso, você precisa se alimentar da palavra dele, você precisa buscar, você precisa desejar a presença dele. Em Salmos, eu deveria ter deixado minha Bíblia já aberta, né? Mas eu não deixei. Mas procure se alimentar da palavra dele. Procure ter um relacionamento mais profundo com Deus. Não queira andar no raso com Deus. É tão bom quando você se alimenta da palavra dele. É tão bom quando você procura sentir a presença dele. Procura buscar ele de todo o seu coração. E outra coisa, muitas das vezes tem pessoas que relacionam, né? Um relacionamento com Deus com a questão de sentimento. A nossa vida com Deus não é baseada em sentimento, é baseada na fé. A Bíblia fala o quê? Que nós não vive pela vista, nós vivemos pela fé. E a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Às vezes você não vai estar sentindo Deus, mas você precisa ter fé, crer que Ele está ali com você, porque Ele falou que não iria nos abandonar. Então você precisa crer nisso. E a Bíblia fala assim, em Salmo 63, versículo 1: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Eu gosto muito dos Salmos de Davi, porque Davi, a gente vê pelos Salmos dele, pelos Salmos que ele escreveu, que ele sempre desejou a presença de Deus, ele sempre desejava a presença de Deus. Tanto é que quando ele cometeu aquele pecado com Betseba, ele fala para Deus, quando Natan vai até ele, né, e ele cai na real, vamos dizer assim, ele se arrepende do que ele fez. E é interessante que ele fala para Deus não retirar dele o Santo Espírito. Ele fala para Deus não tirar ele da presença dele. Então ele poderia ter falado: não tire de mim o reino, porque Davi era rei, né? Davi tinha muitas riquezas, tinha, vamos dizer assim, de tudo bom e do melhor. Ele poderia ter se preocupado com as riquezas dele, com o reino, mas ele se preocupou em sair da presença de Deus. Então vemos como que ele desejava a presença de Deus. E é essa a mensagem do vídeo de hoje. Se você quer construir um relacionamento com Deus, você precisa desejar a presença dele. Você precisa desejar buscar ele. Sabe? Eu fui na igreja hoje, então busque, dá o seu melhor, louve a ele, sabe? Se alimenta da palavra dele. Então, esse é o primeiro passo, é você desejar a presença dele, é você se aproximar de Deus. Bom, a live de hoje é bem pequenininha mesmo, né? Eu tô começando com essa questão de começar a fazer live. Então, assim, deixa nos comentários aí da live, né? Quando eu vou estar postando ela, permitindo Deus. Então, você coloca aí nos comentários se você tem procurado se relacionar com Deus. Quais são os passos, além do que eu falei aqui, que você acredita também que ajuda a melhorar o nosso relacionamento com Deus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe o seu dia, que proteja você, que Ele venha abençoar, que o seu dia de hoje seja bem melhor ainda do que o de ontem, que Ele venha guardar você e a sua família. E nos vemos nas próximas lives, tá bom? Fique com Deus. E Jesus ama todos vocês, tá bom?